pessoal, bem-vindos à seleção dos meus filmes favoritos de 2020. Reparem, favoritos meus, estes são os meus melhores, não significa que é uma posição absoluta. Antes da gente começar, algumas explicações. Primeiro, os filmes que estão aqui são os que estrearam em cinema ou em streaming no Brasil nesse ano muito doido em que tudo fugiu à regra. Não incluí filmes que, tudo bem, chegaram aos cinemas no começo desse ano, mas que são super 2019, até porque concorreram ao Oscar, e que certamente estariam na lista se eu tivesse os incluído. Parasita, 1917, O Farol, Jojo Rabbit. Também não incluí filmes que para o resto do mundo são totalmente 2020, mas que ainda não chegaram aqui. Por exemplo, First Cow. Espera-se que em 2021 esse filme genial dê as caras por aqui. Finalmente, outro aviso, estes filmes não estão em nenhuma ordem particular de preferência. Não estou começando do meu mais favorito para o meu menos favorito, nem o contrário. Vamos lá então? Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e visite também o meu blog. Se o termo uberização da economia parece para você uma coisa abstrata, o Ken Loach, o veteraníssimo expoente do naturalismo inglês, mostra aqui na carne o que ele significa, por meio de uma família que está se equilibrando à beira do precipício da pobreza. É de cortar o coração e as atuações são fantásticas. O Riz Ahmed, que tem o dom de interpretar jovens perdidos e desesperados, faz aqui o Ruben, um baterista de uma banda de death metal que está perdendo a audição muito rápido e, lógico, está mergulhado em angústia. A direção do Darius Marder, um estreante, é soberba, assim como todas as interpretações e a edição de som, que é importantíssima. E o dilema, que é distinguir entre o que é imposição e o que é opção, é lógico um dilema que vale para qualquer um de nós. Eu percebi pelos comentários que a maioria de vocês achou Mank frio, chato ou até um desrespeito do David Fincher para com a ideia do Orson Welles como o autor supremo de Cidadão Kane. Pois bem, eu mesma continuo achando o filme fascinante, eletrizante, envolvente e também um exame muito aguçado do cinema como uma arte que nasce de fatores imponderáveis e que é feita em colaboração. O Aaron Sorkin tem uma extensa carreira para provar que é difícil achar alguém capaz de escrever roteiros e particularmente diálogos como ele. Talvez o set de Chicago não esteja ali à altura de A Rede Social ou The Newsroom, mas é bom que dá o dia e é super relevante para o momento atual, seja nos Estados Unidos, seja aqui. Todos os caseiros, porteiros, secretárias, motoristas que volta e meia se provam fundamentais para as investigações de corrupção no Brasil estão representados aqui pela Madá, caseira de uma mansão de veraneio no estado do Rio de Janeiro, que é deixada na mão pelo patrão fugido com um idoso e um grupo de empregados sem pagamento. A Sandra Kogut dirige e a Regina Casé interpreta, e as duas estão em estado de graça. O Chris Nolan pode não ter entregado aquele uau que se esperava com Tenet, mas o filme, primeiro, é intrigante o suficiente para manter o interesse. Segundo, é tecnicamente virtuosístico. E terceiro, tem mais uma naquela série ininterrupta dos últimos anos de fantásticas atuações do Robert Pattinson. Para mim, já valeu. Um documentário impressionista e profundamente pessoal. Eu tinha dúvidas se algo assim era capaz de existir, mas a Bárbara Paz acabou com essas dúvidas nessa revisão de vida e de morte do Hector Babenco, que foi marido dela, morto em 2016. É um candidato a uma vaga no Oscar, tão fora da curva que pode até dar certo. Essa aventura exclusiva da Disney Plus é feita como se deve fazer, na raça. Locações fantásticas, de verdade, animais de verdade e atores totalmente empenhados na tarefa de contar a história célebre, verídica, de um revezamento de trenós que em 1925 foi feito para levar medicamentos para uma cidadezinha remota do Alasca e conter uma epidemia.
O Willem Dafoe, maravilhoso como sempre e generoso como sempre, divide a cena com alguns huskies irresistíveis. Um acidente numa estradinha vicinal numa manhã de domingo e pronto. Com isso, o diretor Bartosz Krolik põe em cena todas as colisões e convulsões da Polônia de hoje. Até Deus, de certa forma, comparece ali. É um filme que não para de se avolumar, até o choque de indiferença da cena final. Isso é cinema feito para abalar. Uma das características marcantes do cinema do leste europeu é bater seco e forte. E esse filme aqui do diretor tcheco Václav Marhol faz exatamente isso ao contar a história de um menino judeu em fuga por um leste europeu tão realista quanto alegórico que, durante a jornada dele de vários anos, encontra uma série de torturadores de estirpes diferentes. No final, a gente não sabe nem se sobrou algo de humano no menino. É duríssimo, mas é também belíssimo. Me julguem, mas um dos poucos momentos em que eu esqueci que catástrofe foi esse ano de 2020 foi assistindo esse besterol delicioso com o Will Ferrell, aquela fofura que é a Rachel McAdams e o Dan Stevens arrasando. Os números musicais são inacreditáveis e, na boa, são melhores que os do Eurovision de verdade. Eu não vou dizer que é um prazer assistir os filmes dos irmãos Josh, Ben e Safdie, porque quando eles terminam eu estou em esgotamento físico e mental. Mas da mesma maneira que alguns anos atrás eles viraram Robert Pattinson do avesso em Bom Comportamento e puseram ele numa trilha completamente diferente, eles aqui tiram coisas incríveis, inacreditáveis do Adam Sandler, um ator de que eu só lembro de ter gostado uma única outra vez na vida. É uma maratona assistir, mas que maratona! A Elisabeth Moss é um colosso de atriz, mas ela não é a única qualidade desse filme aqui não. Depois de inúmeras versões do mesmo argumento, o diretor australiano Lee Whannell mostra aqui que um remake não precisa ser simplesmente uma refeitura, nem muito menos inferior ao que foi feito antes. Uma refilmagem pode ser uma renovação de uma ideia, uma atualização e um choque no sistema. Um casal de refugiados do Sudão do Sul é colocado numa casa decrépita em Londres, enquanto eles aguardam o exame do pedido de asilo deles. Ali, naquele lugar, eles vão ser visitados por manifestações muito palpáveis de todas as tragédias que levaram eles até aquele ponto. É um exemplar de primeira do horror de cunho social, ao mesmo tempo terrível e triste. E tem, além disso, uma interpretação formidável daquela atriz poderosa que é a Urmi Masako. Tem ocasiões em que a sutileza não é necessariamente uma qualidade. E Antebellum, com a Janelle Monáe, é uma dessas ocasiões. Aqui a gente se alterna entre o que talvez seja presente e passado, talvez seja realidade e pesadelo, ou talvez seja uma outra coisa muito diferente, tudo em um clima de surrealidade que a fotografia fantástica acentua super bem, para argumentar que racismo não tem gradações e não tem justificativa possível. É um trabalho bem divisivo, muito controverso, mas que eu pessoalmente achei interessantíssimo, de uma dupla de diretores estreantes. Outro polonês na minha lista, esse aqui do diretor Jan Komasa, que fez também o fortíssimo Corpus Christi. Em chave de suspense, o Komasa examina não só o poder destruidor das redes sociais, como também traça o perfil psicológico do hater, com toda a mesquinharia, todo o ressentimento, toda a pequenez dele. Não é bonito de ver, garanto, e tem uma interpretação notável do Maciej Musialowski. Fazia tempo que eu não me entusiasmava com o filme do Terrence Malick, mas esse aqui é uma beleza. Não só porque é lindo de ver, como são todos os filmes dele, mas porque ele tem algo fundamental a dizer. Que a maioria das atrocidades, no caso o nazismo, é o que ele está tratando aqui, acontece porque, para a maioria das pessoas, parece mais fácil se omitir ou até concordar do que dizer não, esta linha eu não cruzo. Pois eu estou com o protagonista, lindamente interpretado pelo August Diehl, que se recusou a cruzar essa linha odiosa.
Mais um trabalho de primeira do Robert Pattinson, agora numa ficção científica um bocado diferente da francesa Claire Denis. Em uma viagem espacial em que tudo deu errado, ele é um pai que tenta garantir a sobrevivência da filha enquanto eles rumam para um lugar qualquer da galáxia. Se eu fosse resumir, eu diria assim: não basta sobreviver, é preciso haver um bom motivo para continuar vivo. Vocês me lembraram nos comentários que eu esqueci de mencionar Viva a Vida como um dos grandes filmes recentes da Pixar, e é verdade, mas eu continuo preferindo Soul. Eu acho o desenvolvimento de cenário e de personagem mais desafiador, acho o contexto mais inesperado, acho a trilha genial e gosto do coeficiente mais baixo de fofura. E gosto também da maneira como eles tratam o protagonista negro, como um protagonista simplesmente, sem se dar tapinha nas costas e se autocongratular por terem escolhido fazer dele negro. O conflito entre árabes e israelenses é uma fonte inesgotável de situações dramáticas para o cinema e quase nunca matéria-prima de comédias leves, mais agudas, como esta daqui, em que um rapaz palestino e um oficial israelense de fronteira colaboram às escondidas no roteiro de uma novela super exagerada chamada Tel Aviv em Chamas, que faz o maior sucesso tanto entre palestinos quanto entre israelenses. É uma belezura.